Fala pessoal, começa agora mais um episódio do Gente que Repete, o primeiro Gente que Repete de julho. E aí a gente já começa com uma história muito boa, porque quem está aqui do meu lado participou de um grande processo de estruturação aqui da Repete. E ele vai contar um pouquinho como é que foi esse período, como é que foi realizar esse trabalho, a resistência que ele teve, com certeza, de alguns funcionários para executar esse trabalho. E aí eu estou aqui ao lado de João Maria. João, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria agradecer demais por você ter aceitado o convite e ter vindo colaborar e contar um pouco da história. Olha, Evandro, é uma honra participar de um momento como esse, né? Um momento de muita alegria, a Repete fazendo 40 anos, e eu poder participar dessa história, né? E eu fico muito grato, muito honrado em poder estar participando. E aí, antes de a gente falar sobre Repete, quem é João Maria? É formado em quê? Como é que surgiu essa paixão por prestar consultoria em gestão organizacional? Quem é João? Olha, Evandro, eu comecei a conhecer a administração na fábrica de cimento Nassau, uma verdadeira escola de gestão. Passei um período de 8 anos lá e nesse período foi realmente as bases do meu conhecimento. Nesse período eu entrei em administração lá, pude exercer cargos relacionados à gestão dentro da fábrica de cimento, organizadíssima, e de lá eu pude trazer muita coisa boa para muitos empresários, inclusive para Michelson, né, que nos conhecemos quando fui professor dele, e ele me convidou para fazer um trabalho, ele muito visionário, vendo que aquela teoria sendo realmente aplicada, ele teria avanços, e foi o que ocorreu, como vemos hoje na Repete. E é isso que eu quero saber, pegando já esse gancho, como é que surgiu o convite para realizar esse trabalho aqui na Repete? E quando você chegou na empresa, como é que você conheceu? Você já conhecia a Repete, já ouvia falar dela? A Repete já era conhecida, né, com a questão de carimbos, blocos, já era bem conhecida. E eu fui professor de Michelson, como eu falei, ele muito visionário, ele pegou os melhores, né, modéstia à parte, pegou professores da universidade e trouxe para a Repete, para transformar a Repete no que ela é hoje, né? E eu fui um deles, desses felizados de poder participar. Entramos com um processo de reestruturação, como você falou, e foi realmente apegado pelos funcionários, não de imediato, mas depois, com a continuidade dos trabalhos. Michelson sempre com essa preocupação de implantar e dar continuidade aos processos, e isso transformou a Repete no que nós vemos hoje no mercado, não só de Mossoró, mas de toda a região, né? João chega na Repete, recebe a missão, chega na Repete, primeiro dia de trabalho, qual é a primeira impressão que você teve da loja? Olha, com a experiência que eu já tinha de outras empresas, quando eu cheguei na Repete, a convite de Michelson, o primeiro diagnóstico que eu passei para eles foi: vamos implantar um programa 5S, porque é a base de você começar a organizar uma empresa. E a dificuldade de se implantar um programa 5S é a alta direção querer implantar, a alta direção abraçar o projeto. E a alta direção abraçou o projeto, fizemos o trabalho, fizemos inclusive premiações com os setores que fizeram um trabalho melhor, e aquele programa 5S que você com certeza conhece, né? E foi o início de tudo. A partir dali, todos os funcionários sendo treinados, vendo como era o trabalho, eles começaram a trazer a cultura para dentro deles e começar realmente a trabalhar da forma como a gestão orienta. Então, para se ter primeiro o diagnóstico que você teve que passar, vamos dizer assim, uma semana silenciosa, visitando os setores, para poder elaborar um plano e chegar, Michel, o gargalo está aqui, aqui, aqui. A gente vai fazer isso. O trabalho era o quê? Os líderes que conheciam os processos, cada um dos líderes eu sentava individualmente com eles, anotava todos os processos dele, íamos ver onde era que estavam os hiatos, onde era que estavam os gargalos, a partir daí eliminar ou inserir novas atividades, e o trabalho sendo feito de forma realmente organizacional, orgânica, todos participando, a alta direção, que é o mais importante. Se a alta direção não apoia um projeto dentro de uma empresa, nem adianta começar. O apoio principal deve ser da alta direção, e era isso que nós tínhamos na época, e foi por isso que os resultados apareceram.
você poderia apontar para mim, dizer alguma coisa para mim sobre o primeiro desafio que você encontrou naquela época, já chegando aqui na loja? Olha, o desafio era quebrar a cultura de muitos anos que muitos funcionários já tinham, aquela cultura da desorganização, aquela cultura de não seguir processos, aquela cultura de não ser orientado por procedimentos. A dificuldade maior foi essa, e não somente nos funcionários de base, mas principalmente nas lideranças. Então, nas lideranças a gente encontrava essa dificuldade, mas o trabalho era feito, eram feitos treinamentos, reuniões, repassados procedimentos, criados novas formas de trabalho e, aos poucos, como é que acontece mesmo dentro da empresa, a cultura ia se adequando e chega ao que está chegando hoje e, com certeza, terá mais avanços. Como você disse, os funcionários mais antigos não tinham essa cultura de seguir processos, até porque antigamente era só fazer aquele serviço que ele já estava acostumado a chegar e fazer e pronto, e ir embora. Isso. E com as mudanças que foram acontecendo e surgindo, alguns conseguem se adequar, outros não. E aí gera aquele desconforto, não é isso? Isso sempre acontece. Tem alguns que não conseguem se adaptar e a empresa não pode se adaptar àquele que não quer se adaptar. Infelizmente, alguns vão para outras empresas, saem da Repet, mas outros chegam com... E é isso que acontece na empresa, vai se moldando, porque o objetivo da empresa é o quê? É se perpetuar. Se ela não se organizar, ela não se perpetua, né? E isso a Repet viu que precisava de implantar administração, gestão nos seus processos, para que ela pudesse realmente caminhar de forma concreta e absoluta com relação aos resultados, né? Pronto, pegando esse gancho aí de a pessoa não conseguir se adequar. Toda mudança a gente sabe que gera desconforto. Mudar não é fácil, até porque você está ali na zona de conforto, é ótimo, mas surgir uma oportunidade de mudança gera desconforto. Como é que foi implantar isso com os colaboradores aqui da loja? E se houve resistência, e eu creio que realmente houve, mas como é que também foi trabalhar essa resistência com eles e ganhar confiança pouco a pouco? Olha, aqueles que entendiam a questão de que necessitava de uma mudança dentro dos processos, eles iam se adaptando. Tinha alguns que não conseguiam se adaptar, né? Infelizmente, quando não se consegue, como eu estou falando, a empresa não pode se adaptar a um funcionário que não quer organização dentro da empresa, daquilo que ele trabalha. Então, os gargalos eram surgindo, muitas coisas iam acontecendo que não eram muito bom para alguns funcionários, mas a empresa precisava implantar. Alguns funcionários não gostariam que alguns processos fossem remoldados, mas era necessário mudar. E isso acontece em qualquer tipo de mudança. Essas coisas que você... Aqueles vícios que tem em algumas empresas, né? Com certeza, se você for mudar dentro da sua empresa, vai acontecer algum tipo de não quero isso, né? Não quero isso, não quero fazer. E, infelizmente, quando não consegue se reverter, converter isso, infelizmente, a empresa vai ter que fazer as mudanças de peças, como um time de futebol faz, quando o jogador não está conseguindo render aquilo que ele está fazendo, né? Como foi conversar com os líderes pessoalmente, individualmente? Como é que você tentou lidar com cada cabeça? Porque lidar com o ser humano é muito difícil, né? Isso, exatamente. Como é que foi lidar com cada líder, conversando, chamando ali no cantinho, tentando entender para poder formular todo o diagnóstico? O líder, normalmente, a gente olha para ele como uma pessoa mais preparada, uma pessoa que tem mais conhecimento. E por conta disso, quando chega uma mudança para esses líderes, eles vão ter mais resistência. Alguns mais resistência, outros menos resistência. Mas, no geral, os líderes da Repet, eles conseguiram assimilar que a empresa estava precisando daquilo. Eles conseguiram ver que sem eles, sem a adesão deles, aqueles projetos não iam ser conseguidos. Então, foi com a adesão da liderança, a adesão da maioria dos funcionários, como eu falei, aquelas peças que não se adequavam tiveram que ser modificadas, mas a maioria conseguiu aderir, e é isso que a gente tem visto hoje na Repet, né? Dentro da cidade e região, como eu falei.
Teve algum tempo que você chegou de manhã com a mochila nas costas, passou por aquela porta e disse, vixe, isso aqui vai ser mais difícil do que eu pensei. Teve algum dia? Teve alguns momentos, não era, na verdade, não era nem aqui, Evandro, esse processo todo, era lá na Tibério Bulamarque, né? Tibério Bulamarque, era naquele galpão da Tibério Bulamarque, começou tudo lá, transformou-se nisso aqui. E realmente, tinha dias, né, que eu chegava e disse, rapaz, eu acho que eu não vou conseguir, não. Eu acho que eu não vou conseguir me reunir com o Michel, senão vão estar difícil. Mas, como eu digo, é resiliência, é manter o foco e trazer a liderança para o seu lado. Porque não adianta você querer fazer as coisas sozinho, só você e a direção. Os líderes, os colaboradores, eles têm que estar juntos, porque senão não anda, não vai. Como é convencer uma equipe de que mudar não significa perder espaço, mas crescer junto? Eu digo isso porque é o seguinte, você chega na empresa, vamos supor, novato, tá todo mundo ali, chegou uma pessoa, eita, chegou alguém que vai ficar no meu lugar, ou alguém que vai ficar no lugar de alguém, e aí alguém vai perder o emprego, não sei o que é que vai acontecer. Como é convencer ao pessoal que dá para crescer junto e eu cheguei não foi para perder espaço, nem para tomar espaço de ninguém? Olha, eu fazia o que nós chamamos no comercial de rapport, né? Eu trazia essa pessoa para a confiança, para a minha confiança, eu fazia com que ela pudesse confiar que o trabalho ia dar resultado, conversava com ela, fazia com que ela pudesse perceber que eu não era essa pessoa que chegou para tirar espaço de ninguém. Na verdade, eu chegava para melhorar os resultados, para melhorar a forma de trabalho, para facilitar o trabalho daqueles empregados. Então, quando eu trazia essas pessoas para mais próximo, ficava mais fácil. Então, assim, as dificuldades iam existir, mas quando você fazia esse trabalho de aproximação, de trazer a liderança, não, a maioria dos líderes ainda hoje eu conheço, né? Ainda sou amigo deles, né? Então, era isso que era necessário. Não era uma pessoa, um estranho chegando para tirar espaço de ninguém, mas era alguém que chegava para proporcionar uma mudança, proporcionar algo que pudesse trazer melhoria e qualidade de vida para aqueles funcionários dentro da empresa. Eu lembro de um período que eu acho que era aos sábados, que toda loja se movimentava para retirar os lixos dos seus setores e a gente tentar reaproveitar os nossos materiais. Como é que foi desenvolver esse trabalho? Esse trabalho aí, como eu falei, a base dele foi o 5S, né? Uma filosofia japonesa de organização, inclusive de autodisciplina também. E isso foi agregado por muitos e nós tínhamos essa metodologia. A cada final de semana fazia a organização, o que era para aproveitar, aproveitava, o que não era para aproveitar, revendia, o que não revendia ia para o reciclagem. Então, era um trabalho muito interessante que mantinha-se e a gente percebia que trazia uma qualidade de vida, um melhor ambiente para aqueles funcionários. Sem contar o engajamento das equipes. Isso, né? O engajamento. O programa 5S é um programa que traz um engajamento, é muito legal. Tem o torneio que premia o setor que foi mais bem avaliado, de acordo com notas dadas por pessoas que julgam. Cada um, o escolhido dentro de uma área, vai julgar. É muito legal. No final tem a premiação, tem as camisas, tem o comes e bebes, e engaja os funcionários, faz com que eles ganhem uma nova visão do que é organização dentro de uma empresa. Até como forma de motivar aquele funcionário. Depois desse período de trabalho, diagnóstico feito, o trabalho começou a ser feito, foi feito, quais foram as principais evoluções que você percebeu aqui na Repete? Olha, os setores começaram a seguir processos bem desenhados, seguir procedimentos. Os setores começaram a trabalhar de forma organizada realmente. E isso já foi uma evolução grande, por quê? Porque o cliente lá no final estava começando a perceber essa melhoria, que é o principal. Né? Você organiza tudo isso para que o cliente possa ter. Então, a visão que o cliente tem hoje da Repete é exatamente resultado desse trabalho que foi feito desde a base, lá na Tibério Bulamarque, e tem continuidade até hoje. Né? E o mais importante é isso.
Não é porque o consultor saiu que parou o trabalho. A gente vê que a evolução continua, ou seja, aquela cultura que foi impregnada lá na Tibério Bulamar tem continuado, né? E na verdade tem até melhorado em relação ao que nós implantamos lá na Tibério Bulamar. Como é medir um sucesso de um projeto como esse? Olha, o sucesso de um projeto como esse, ele é medido na visão do cliente. O cliente é quem vai dizer se aquele trabalho que você fez lá dentro foi ou não adequado, foi ou não bom. O resultado final, que é o trabalho que é apresentado hoje, você vê que a Repete hoje faz trabalhos em grandes festas, em grandes eventos, né? Utiliza aí grandes serviços de divulgação modernos. Então a Repete hoje é uma empresa que é modelo na nossa região. E é isso aí, o resultado de todo esse trabalho. A gente vê o resultado do trabalho nem tudo isso que a gente vê a Repete proporcionando aos seus clientes hoje. A gente está encaminhando para os minutos finais da nossa entrevista, mas eu quero aproveitar. Tem algum empresário assistindo a gente, algum líder organizacional que também esteja assistindo a gente? Qual é o conselho que você dá para esses empresários para organizar estruturalmente a sua empresa? Não precisa esperar o problema acontecer, mas qual o conselho que você daria para esses profissionais, inclusive aqueles que estão começando agora? Olha, os grandes empresários que hoje estão nos ouvindo, eles passaram por processos de mudança e se tornaram grandes por causa disso, né? E hoje, se eles não continuarem com esse processo de implantar a organização dentro da empresa, eles regridem. Eles não regridem porque estão continuando, os grandes que estão nos vendo hoje. Os que estão começando, ou aqueles que já estão ali no intermediário, eles precisam ver isso, que eles só se tornarão grandes se implantar a organização dentro de suas estruturas. Eles nunca se tornarão grandes o suficiente sem organização, sem implantar, sem melhorar processo, sem motivar pessoas, sem trabalhar a sua liderança, sem trabalhar a questão da saúde mental dos seus funcionários. Se ele não começar a ver a importância de implantar organização, gestão pura nos seus processos, ele nunca vai chegar a ser grande. Ele vai continuar sendo aquele empresário correndo para pagar as contas, mas grande sem organização não é nunca. Repete completou 40 anos, prestes a fazer 41. O que a Repete na sua vida profissional? Olha, hoje a Repete é referência no meu currículo, né? Hoje ela é uma das que está na frente lá quando eu coloco lá. Qual é o seu portfólio de empresas? A Repete é uma delas. Então, hoje a Repete, eu sou muito honrado, como eu falei no início, de fazer parte desses 40 anos. Todo canto que eu chego, eu não deixo de dizer que trabalhei na Repete. Então, hoje a Repete o Michel continua meu amigo, vocês. Então, assim, hoje a Repete realmente faz parte da minha carreira profissional. Eu não posso desagregar nunca isso. Para encerrar, missão cumprida ou o processo organizacional é sempre contínuo? Olha, o processo organizacional, Evandro, é sempre contínuo. Mas eu considero que uma missão que eu queria implantar foi cumprida, que foi trazer a semente da cultura organizacional, a semente da organização para dentro da Repete. E essa visão que Michelson teve, de trazer um professor dele para mostrar isso para os funcionários, foi algo extraordinário, né? Então, assim, eu tenho a missão foi cumprida. A missão de quê? De dar o início, dar o estopim em tudo isso aí, né? É isso. Eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Eu desejo muito sucesso na sua carreira profissional. Apareça sempre por aqui para nos visitar, para acompanhar o processo, ver se está do jeitinho que você deixou, se a gente conseguiu melhorar, mas mais do que isso, muito obrigado, em nome de Michel, em nome de Patrícia, por ter participado desses 40 anos aqui da Repete. Eu que agradeço, Evandro, agradeço a Michel, a Patrícia, por poder me fazer parte disso aí, né? E dizer que eu fico muito feliz a cada avanço que eu vejo que a Repete dá. Entrei aí, já está diferente, já está um negócio já... Olhei, está diferente aqui, isso é muito bom. Fico muito feliz, parabenizar pelo apoio da alta direção, primeiro, né? E por você. Eu vejo ali naquela correria. E os outros funcionários que eu vi ali é tudo ligado, trabalhando, né?
Gente, é isso. O nosso primeiro Gente que Repete de julho está ficando por aqui. Eu desejo que você tenha um mês de muitas realizações e a gente se encontra todo domingo às 9 da manhã no YouTube e no Instagram. Um beijo na sua família, tenha uma ótima semana, fique com Deus e até domingo que vem.